Há 65 milhões de anos atrás, ocorreu um evento que até uma criança no ensino fundamental já conhece. Um meteorito colidiu com o planeta Terra, fazendo com que todos os dinossauros desaparecessem de uma só vez. Mas será que isso realmente aconteceu? Haveria alguma possibilidade de ter acontecido algo mais complexo e mais curioso? Como o planeta ficou após 1 minuto da grande colisão? E que tal 1 ano, ou talvez 10 milhões de anos depois? Se você não consegue encontrar uma resposta, fique tranquilo. Muito bem-vindos a este canal. Nós vamos lhes contar tudo a partir de agora. Então, vamos lá. Será que realmente aconteceu um cataclisma? O fenômeno conhecido por todos como extinção dos dinossauros é chamado pelos cientistas de extinção do Cretáceo-Paleógeno. Esse evento não somente deu fim ao Cretáceo, mas também pôs um ponto final em um período formado por 3 eras e que durou cerca de 200 milhões de anos, chamado Mesozoico. E assim abriu-se as cortinas de uma nova era, a era que nós vivemos atualmente, chamada Cenozoico. Não foram somente os dinossauros que foram extintos. Grandes répteis marinhos e até mesmo moluscos como o amonoide, uma criatura ancestral que já existia desde o Devoniano, foram totalmente extintas. Praticamente toda a cadeia do ecossistema foi destruída. Mas ainda assim, a extinção do Cretáceo-Paleógeno não foi a maior extinção da história. No Permiano, onde 96% dos seres marinhos e 73% dos vertebrados terrestres foram extintos, ou muito antes disso, na extinção em massa do Ordoviciano, ambas foram imensamente maiores. E bilhões de anos atrás disso, ainda aconteceu um grande cataclisma, onde a concentração de oxigênio na atmosfera aumentou drasticamente e a composição da biosfera virou de ponta cabeça. Ainda ocorreram outras extinções em escala mundial, como a biota franceviliana ou a biota de Hainan, onde um grupo de seres vivos desapareceram por completo, sem deixar descendentes. Para entender a escala disso, imaginem que todos os animais e plantas do mundo desaparecessem, e então uma nova vida começasse a nascer, de onde praticamente não existia mais nada. Mas então por que a extinção do Cretáceo-Paleógeno se tornou a mais famosa? Isso se deve ao fato de sabermos muito mais sobre ela do que sobre as demais extinções ocorridas até então. Um cidadão comum pode até saber sobre a extinção que acabou com os dinossauros, mas nunca ouviu falar sobre os Gorgonopes, que desapareceu na extinção do Permiano. Vamos então falar sobre o tal asteroide. Hoje em dia, os cientistas estão quase certos de que a colisão do asteroide foi a principal causa da extinção. Porém, a ideia de que essa colisão tenha simplesmente apagado tudo em um piscar de olhos não está certa. Por outro lado, alguns pesquisadores insistem em uma antiga suposição de que quase todos os animais de grande porte tenham morrido por conta de uma grande pandemia. Essa teoria até tem fundamento, mas esse assunto vai ficar para outro vídeo. O que podemos dizer com certeza é que realmente houve um cataclisma, mas isso não aconteceu subitamente. Foi algo que durou por anos ou até milhares de anos. Agora vamos mostrar em detalhes como foi essa grande mudança. Por sorte, nós possuímos uma máquina do tempo real chamada geologia. O impacto que mudou o destino. Na Terra, os dinossauros. No mar, monossauros e plesiosáurea. E nos céus, os pterossauros. No final do Cretáceo, os répteis dominavam o mundo. Em termos de evolução, os mamíferos e aves primitivas já estavam muito mais à frente. Mas mesmo assim, eles não foram capazes de ocupar uma posição dominante. Mas assim que o tal asteroide ou cometa caiu na Terra, tudo mudou. Até hoje, os livros nos dizem que isso ocorreu há 65 milhões de anos atrás. Mas estudos recentes mostram que a grande colisão já havia ocorrido há cerca de 1 milhão de anos atrás. O tamanho desse corpo celeste chegava a 10 quilômetros de diâmetro.
e caiu na península de Yucatán, no atual território mexicano. O local da queda é conhecido pelos pesquisadores como cratera de Chicxulub. Já a cratera Shiva, localizada no oceano próximo à costa oeste da Índia, vem sendo apontado a possibilidade de ter sido gerada por um gigante fragmento que se desprendeu do asteroide antes do impacto. Se da mesma forma o corpo principal do asteroide tivesse caído no mar, certamente teria gerado um tsunami gigante sem precedentes. E isso, sem dúvida, teria causado um sério dano na biosfera. Mas ainda assim, não chegaria a ser catastrófico. Porém, para o azar dos dinossauros, o corpo principal caiu na Terra. No momento da queda, houve uma explosão gigantesca. Após uma imensa quantidade de rochas serem lançadas no espaço, as mesmas caíram de volta na Terra, se tornando uma chuva de fogo e cobrindo todo o planeta em chamas. Não há dúvidas de que já nesse estágio, muitos animais tivessem perdido suas vidas. Mas isso ainda não era o pior. Ainda mais desesperador do que isso foi que após a chuva de fogo, um novo amanhecer nunca chegava, não importava quanto tempo passasse. E o problema não estava no Sol, o problema estava no planeta Terra. Devido a uma grande quantidade de poeira lançada na atmosfera, muitos anos passaram sem a luz do Sol. E mesmo o dia mais claro era semelhante a uma noite de lua cheia, ou talvez ainda mais escuro. A temperatura caiu algumas dezenas de graus e as calotas polares aumentaram. A fotossíntese também foi interrompida e muitas espécies de plantas desapareceram. Os dinossauros que se alimentavam de plantas morreram de inanição ou asfixiados. E os carnívoros que se alimentavam de animais herbívoros também morreram igualmente de fome ou por falta de oxigênio. A vingança dos sinapsídeos. Quanto tempo durou essa noite sem fim e esse longo inverno? Apesar de os cientistas ainda não poderem responder a essa pergunta, acredita-se que tenha durado alguns anos. Assim que a poeira do ar se assentou, o longo inverno finalmente chegou ao fim. E então veio a primavera. Mas quando o sol recuperou seu brilho no céu, uma vista sinistra se estendia pela terra. Tentem imaginar. Florestas mortas por todos os lados. E as carcaças dos gigantes animais espalhadas por aí. O mar desolado e sem vida carregava as carcaças das conchas e dos seres marinhos para a costa, formando uma montanha de ossos. O planeta se tornou em um gigante cemitério comunitário, onde herbívoros e carnívoros, uma vez inimigos, agora repousavam juntos. Qual ser poderia sobreviver a uma situação como essa? Primeiramente, é bastante claro que foram pequenos animais que se alimentavam de cadáveres, líquenes e pequenos brotos. No caso das plantas, o que melhor se adaptou foi aquele que sobreviveu a anos de inverno e, na tão esperada primavera, possuía sementes ou esporos capazes de germinar novamente. O fato do solo estar extremamente fértil também ajudou. Imaginem quanto de humus cobria a Terra naquele momento. Na história do nosso planeta, podemos encontrar muitos exemplos onde a camada dominante do mundo animal foi alterada. Por exemplo, no período Carbonífero, o planeta era dominado por gigantes insetos e anfíbios, mas ao entrar no Permiano, foram seus descendentes sinapsídeos que prosperaram. O Gorgonops, citado anteriormente, também fazia parte desse grupo. Entre esses dominantes da Terra, o único que sobreviveu à extinção do Permiano foi o Sinodontes, que fazia parte do grupo Therapsida. Semelhante a ambos, mamíferos e répteis, eles supostamente herdaram um ponto forte de seus ancestrais, mas após o Permiano, já no Triássico, eles acabaram perdendo espaço para a ascensão dos ancestrais dos dinossauros. Durante o Mesozoico, os descendentes dos Sinodontes viviam apenas em um cantinho da biosfera. Eles eram pequenos animais que se alimentavam de plantas, insetos, cadáveres e ovos de dinossauros. Entre eles, existia um ser que viveu no Triássico chamado Adelobasileus, que se parecia muito com um rato, tanto na aparência quanto no tamanho. Eles derrotaram os répteis
e sonhando com um dia retomar a hegemonia do mundo animal, foram evoluindo pouco a pouco. E a queda do meteorito e o longo inverno que se seguiu lhes deram uma chance de realizar seus sonhos. Talvez vocês já tenham percebido, mas os descendentes dos sinodontes eram mamíferos. Apenas 100 mil anos após a queda do meteorito, o número de espécies de mamíferos dobraram. E após 700 mil anos, as primeiras espécies grandes já apareceram. Sua velocidade de crescimento era tremenda. Os ancestrais dos humanos estavam entre eles. Existe a possibilidade de que os primeiros macacos primitivos já existiam na mesma época dos dinossauros, há cerca de 80 milhões a 90 milhões de anos atrás. Entre as espécies que escaparam da grande extinção, havia um primata primitivo chamado Purgatórios, cuja aparência se assemelhava mais a um esquilo do que a um macaco atual. Originalmente habitavam na América do Norte, mas por serem extremamente ágeis e onívoros, se espalharam praticamente pelo mundo inteiro. Em uma era onde poderosos e terríveis dinossauros estavam extintos e mamíferos carnívoros e aves de rapina ainda não existiam, os pequenos purgatórios viviam seu maravilhoso dia a dia sem medo. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por assistir. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito sobre a origem dos humanos ainda não foi desvendado, mas talvez o Purgatórios tenha sido o nosso antepassado direto. Seja como for, somos descendentes dos sinodontes, e eles retomaram o domínio da natureza e conquistaram poder e hegemonia nunca sonhada pelos seus ancestrais. Isso quer dizer que nós não temos que ver a extinção dos dinossauros como uma tragédia, mas sim como um gratificante presente da natureza. O maior presente para o nosso canal é o seu like, compartilhamento e a sua inscrição. Agradecemos do fundo do coração o apoio de vocês. Chegou a hora de nos despedir, mas logo estaremos de volta. Até mais!